Por que você está sofrendo? Porque você perdeu o ente querido? Porque você perdeu um negócio? Também. Mas a maior parte do sofrimento vem da história que você conta sobre o que você aconteceu. E essa história que você conta é o teu pensamento, é o teu condicionamento. Você foi condicionado a contar essa história. E isso que cria o sofrimento. É a resistência. Todo sofrimento é uma não aceitação, é uma resistência. Você resiste ao que é. Você não aceita. E nós sofremos muito por quê? Porque nós não aceitamos ninguém que não seja como a gente. Exato. Nós não aceitamos ninguém que não pense que nem a gente. Nós não aceitamos ninguém que não faça aquilo que a gente acha que eu deveria fazer. Uhum. E por isso nós sofremos tanto. A não aceitação, a resistência, ela é um pensamento, é um condicionamento. Então, o aceitar, ele nos liberta das histórias que nós contamos. Por isso que está escrito lá, a mesma medida que você mede vai ser usado contra você. Você vai ser medido. Tá? Não julgue os outros para não ser julgado. Então, se você pode pegar qualquer ressentimento que você tem. Pega uma pessoa, todos nós temos isso. Pega uma mágoa, uma chateação, ou uma infelicidade, uma frustração, uma insatisfação. Qualquer sentimento negativo que você tem. E aí você pergunta, o que eu estou resistindo? O que eu não estou aceitando? E você vai ver que você está preso numa história sobre algo que aconteceu. E essa história é só tua. Né? Aceitação. E aceitação é isso. É você não dar tanta importância para o pensamento. Para o que a voz na cabeça diz. Isso realmente é libertador. É. Isso realmente é libertador. É mais libertador ainda porque isso te leva a um outro estado de consciência. Um estado onde você está livre do condicionamento. Você acredita que a aceitação é uma boa ferramenta para as pessoas mudarem? E também ela impede a mudança? A não aceitação, né? A aceitação, ela é o caminho da transformação, mas não porque ela muda você. A aceitação, ela é o caminho da transformação porque ela te leva para aquilo que você é. Ok. E aí você não precisa mais mudar. Porque aquilo que você é, você não pode mudar. Então, você não aceita, você cria resistência e aí você quer mudar isso. Uhum. Mas quando você aceita, você precisa abrir mão, você precisa renunciar aos seus padrões mentais, ao seu condicionamento. E se você renuncia aos seus padrões mentais, se você renuncia ao seu condicionamento, o que sobra? E aí, de novo, você fala muito de Deus, mas Jesus disse, renuncie a ti mesmo. O renunciar a ti mesmo não significa vender todos os teus bens, né, e ir morar numa caverna. O renuncia a ti mesmo é renunciar à sua noção de eu. As pessoas têm muito medo do capeta, do demônio. Você acredita em demônio? Capeta? Aquele com chifrinho? Sim. Não. Não? Não. Com chifre, não. Mas e as tentações de Jesus no deserto? Você lembra que ele foi tentado lá pelo demônio? Lembro. Hã? Mas eu acho que o capeta não tem chifre, não. O capeta é o pensamento. Pois então. E olha só. Lá aconteceu uma coisa interessante. O demônio vai tentar Jesus. E ele faz 3 tentativas. Primeiro, ele faz a seguinte colocação. Se você acha que você é o cara, essa é a minha nova tradução da Bíblia. Se você acha que você é o cara, então transforma essa pedra em pão. E aí Jesus ignorou. Nem só de pão viu o homem, relaxa, capetinha. Aí o capeta veio de novo e disse,
Se você acha que você é o cara, né, te joga do alto desse templo para ver se esse teu Deus que você tanto acredita vem te salvar. Jesus ignorou. Aí ele disse, tá vendo todos esses reinos? Eu vou te dar tudo se você me adorar. Jesus também ignorou. O que tem de comum nessas 3 tentações que aconteceram no deserto? Todas elas são uma tentação da nossa noção de eu. Né? Se tu é isso, então faz isso. É noção de eu, se você é capaz. Te joga daqui para ver se tu é o cara. Noção de eu. Te dou tudo isso, se você... Noção de eu. Então o que acontece? O capeta, ele nos tenta pela nossa noção de eu. O que nós somos? Não sou eu que estou dizendo, está na Bíblia. Nós acreditamos nisso. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, por que nós vivemos vidas tão pequenas? Né? Por que nós vivemos vidas tão estreitas? Por que há tanto sofrimento? Porque nós somos tentados pelo capeta na nossa noção de eu. Nós perdemos a verdade que está por detrás desse conceito. Então, quando você descobre essa verdade, que é a verdade da sua noção de eu, que é aquilo que você é, para além do pensamento, para além da sua noção de eu, que você criou, para além da identificação, você recupera essa percepção do divino que existe em nós. Isso é até um livro do Aldous Huxley, que escreveu Um Adorável Mundo Novo. Ele tem um livro chamado Divino em Nós, onde ele defende essa tese. Então existe muito todas essas conexões, né? Você tem 3 crianças pequenininhas em casa, 2 menores, né? E Jesus disse, se você quer entrar no reino dos céus, você precisa ser como um desses pequeninos. Por quê? Porque esses pequeninos, eles ainda não estão identificados com um eu conceitual. Né? Qual é o grande prejuízo de você se identificar com um eu conceitual? Você perde a magia, o encantamento, o deslumbre, o milagre que a vida é para uma criança. Explora, né? E você fica dentro desse conceito minúsculo da sua cabeça. Eu sou incapaz, eu não tive a educação adequada, e eu tive que superar tudo isso. E eu passei anos estudando livros, mas não são os livros que nos levam a isso. Os livros são ferramentas extremamente importantes, que você precisa ler. Eu escrevo livros, você precisa estudar, você precisa aprender. Mas você não pode deixar de entender que eles são ferramentas à sua disposição. Você tem o poder, você tem a liberdade de agir, a liberdade de escolha, mas a gente não exerce isso. Tu acha que... Você acredita então em livre-arbítrio? O livre-arbítrio é a nossa essência, e o livre-arbítrio é simplesmente a liberdade de escolha. Mas que liberdade de escolha você tem se você é programado? Exato. Se você é condicionado? Exato. Você nem sabe que você está preso. Exato. Você acha que está livre porque você pensa, age, sente, fala, se veste como o teu entorno? Exato. E aí, se você é uma pessoa que sofre, você escolheu esse sofrimento? Quando você é uma pessoa que ressente, que tem inveja, que tem ciúme, que tem todo esse tipo de sofrimento terrível, porque imagina uma pessoa com ciúme, imagina uma pessoa com inveja, isso é uma dor insuportável. Se você tem tudo isso, você escolheu isso? Se você pudesse escolher, você escolheria isso? Você tem escolha? Você tem, mas você falta consciência. E conhecimento e evolução mental não
criam consciência. Aliás, conhecimento e evolução mental sem consciência é uma fórmula certeira de criar sofrimento. Porque aí você tem o conhecimento, você tem as ferramentas, mas você não consegue usá-las. Por exemplo, você analisa o meio universitário. Eu tinha professores de filosofia que eles eram enciclopédias. Passaram a vida inteira estudando dentro de uma igreja ou coisa assim. Mas eram pessoas profundamente amarguradas.